Oi, gente, como que vocês estão? Começando mais um vídeo. Hoje, na verdade, eu nem ia gravar, gente. Daí eu tava aqui colocando roupa na máquina e decidi abrir um pouco do meu coração pra vocês. Bom, então eu vou colocar minha roupa na máquina. Tem bastante roupa pra lavar, porque esses dias tem feito muito frio, e eu não tenho área com varal aqui fora. E aí, gente, por que eu decidi gravar e abrir meu coração pra vocês? Porque eu tava pensando, né, o quanto que eu quero que esse canal monetize, né? Ó, gente, o sabão que eu tô usando é esse daqui, ó, que eu tinha mostrado pra vocês num daqueles vlogs, tá? Ainda tem. E esses sabões assim, ó, líquido, é bom que não estraga a máquina, tá bom? E daí, vou colocar aqui o amaciante, vou usar esse daqui, ó. Eu gosto bastante desse Ternura. Eu vou mostrar a minha casa pra vocês ali por fora. E eu quero muito... Até eu tava conversando com algumas meninas, né? Quando eu fiz essa casa aqui, gente, eu fiz o acabamento dela por dentro, pra gente poder morar. E fiz acabamento na frente da casa, pra gente poder também, né, ter a casa arrumadinha, né, não ficar tudo feio. Mas as laterais e o fundo, gente, eu não reboquei. Eu não fiz o muro ainda. Então tem bastante coisa pra fazer, sabe? E às vezes eu falo, ai meu Deus, eu quero tanto que monetize, sabe, que dê certo, pra eu poder fazer as coisas aqui em casa, sabe? Bom, coloquei aqui a roupa na máquina. Eu coloquei um varal ali fora já pra aproveitar esse dia de sol, pra tá secando as roupas. E assim, gente, continuando no que eu tava falando, eu vou gravar ali fora pra vocês, vou mostrar como é que é, tá bom? Eu não quero reclamar. Essa casa minha aqui foi um milagre. Eu vou contar o testemunho da construção dessa casa pra vocês e vocês vão ver o quanto que Deus trabalhou, Deus fez, porque, gente, se fosse depender da minha mão e da mão do meu esposo, nós não tínhamos feito, sabe? Cada porta foi Deus que abriu. Então eu não reclamo, gente, de tudo que Deus tem feito. Mas tem muita coisa ainda pra tá fazendo, sabe? E privacidade mesmo, sabe? Questão de privacidade e tudo mais. E até às vezes eu fico triste, sabe? Que eu queria ter mais tempo pra poder cuidar da minha casa, né? Eu trabalho fora, eu costuro, então às vezes eu fico até tarde costurando, sabe? E às vezes parece que o negócio patina, que nada dá certo, sabe? Mas já deu certo em nome do Senhor Jesus, né? Nós temos que crer. E hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Na verdade, hoje eu vou costurar a tarde inteira. Eu vou gravar um pouco dessa parte da manhã, já tomei café com a Isabela, então agora eu vou lavar a louça, limpar a mesa, limpar a cozinha, eu vou lavar aqui a minha área também e vou mostrar lá fora pra vocês de como que é pra vocês conhecerem. E eu não vejo a hora de conseguir fazer um muro, de rebocar, sabe, das coisas darem certo e a internet ser uma fonte de renda pra gente poder tá fazendo essas outras coisas, sabe? E, assim, eu não pago aluguel, né? Mas as coisas vão acontecendo e aí as coisas a gente vai fazendo conforme a prioridade, não é? Tipo, quando eu pensei que eu ia começar a fazer o muro, eu comprei a máquina de costura, né? Que apareceu uma pessoa que ela é muito cuidadosa, zelosa com as máquinas dela. E é uma costureira aposentou, né? Aposentou na costura. Então eu não podia perder a chance de comprar a máquina de costura dela, né? Que eu comprei as duas. Aí fiquei um tempo pagando, né? Porque eu parcelei no cartão. E aí depois a minha geladeira. Então são coisas que você vai pagando. A pedra na pia que a gente ficou desde quando a gente fez a casa. Recente agora a gente colocou a pedra na pia. Então as coisas vão acontecendo, sabe? Então é isso, eu vou lavar aqui, vou organizar ali a cozinha, eu vou lá fora mostrar pra vocês de como é que é. Eu não sei se eu vou conseguir ir falando com vocês, mas qualquer coisa depois eu narro essa parte do vídeo, porque tem os vizinhos ali, as laterais da minha casa aqui, eles estão tudo em obra, né? Então não sei se vai ter algum problema, mas aí qualquer coisa eu narro pra vocês ou eu vou falando e mostrando, tá bom? Então vamos lá, meninas, espero que vocês gostem, deixa o like no vídeo, me ajude a chegar nos 1000 inscritos, que falta poucas amigas pra 1000 inscritos, e eu oro e agradeço a todos vocês que estão chegando aqui. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou grata às pessoas que chegam aqui, não é só número, não é número, são pessoas, sabe? Eu sou muito grata às amigas que chegam aqui, muito obrigada mesmo, tá bom? Então vamos lá. Meninas, aqui no caso é água, que esse vidro tá vazio, tá bom?
E eu tô com essa meia aqui por causa do frio embaixo da saia, tá bom? Então, eu já joguei aqui no chão, eu já joguei o cloro, e já joguei sabão em pó. Antes de colocar a roupa na máquina, tá bom? Eu já tinha sabão em pó e o cloro. Então, aqui a minha mesa, meninas, tava bem sujinho o vidro, sabe? Daí passei um produto e passei com papel toalha mesmo, coloquei essa toalhinha aqui, ó. Daí, aqui, limpei ali a parte da cozinha. Na verdade, né, eu lavei a louça, ó, que tá escorrendo, né, aqui. Aí, deixei, depois eu guardo ela, não vou deixar escorrer um pouco. Esse meu negocinho, ele tá quebrado, ó, porque ele já é velhinho, aí acho que o plástico fica seco, ó, tá vendo? Ó, quebra com facilidade. Eu vou comprar outro escorredor desse de louça. De louça não, né? De talheres. E essas coisas que tá aqui, é que mais tarde eu vou fazer um bolo de mandioca. Eu posso gravar já pra vocês, né? Um bolinho de mandioca. Aí eu mudei essa parte do meu armário, voltei aqui pra debaixo, ó. Tá bom? Aí ficou dessa forma. Meninas, a minha mãe veio aqui em casa agora e olha só o que ela trouxe, mandioca. Essa mandioca é do sítio do meu avô, ó. Trouxe 4, 5 raízes. Olha o tamanho dessa raiz, gente. Que bonita. Eu queria mandioca, eu vou depois descascar tudo e congelar, né? Pra cozinhar, eu gosto muito de comer mandioca cozida e fritar ela ou amassadinha assim com manteiga, sabe? Fica muito bom. E essas laranjas aqui, ó, é do sítio da minha mãe, ó. Deixei aqui pra tá lavando, né, pra poder guardar. E olha só, gente, tá com um cheiro tão bom isso daqui que já me lembrou, foi um bolo. Mas hoje eu vou fazer de mandioca, tá muito cheiroso, ó. Isso aqui é do sítio da mãe. Eu tenho o vlog, gente, do sítio da mãe. Eu vou ver se eu posto aqui no canal pra vocês verem, mas eu preciso ir lá novamente. Porque naquele vídeo eu mostrei quando era uma casa de barraquinho. E agora eles já fizeram uma casa lá, sabe? Então, olha só que beleza. Depois eu vou lavar aqui tudo, picar, separar as porções e congelar. Agora, meninas, eu vou lá fora mostrar pra vocês, como eu falei, a minha casa como é aqui por fora. E eu falei assim, meu Deus, que vergonha de tá mostrando, não é? Porque assim, não tá bonito, mas da mesma forma o Espírito Santo falou dentro de mim, não é vergonha nenhuma. Porque só você sabe, só eu sei o quanto que a gente batalhou, a gente esperou em Deus, a gente chorou, né, por cada conquista que tem aqui. Eu sou muito grata a Deus por isso, não é?
então não vai ser vergonha nenhuma. Vou mostrar pra vocês, apesar de não estar tão bonito, mas daqui a pouco a gente consegue, né, em nome do Senhor Jesus. E como eu falei pra vocês, quando a gente fez a casa, eu vou contar certinho no testemunho, gente. Na verdade, eu pensei em me mudar até sem rebocar ela na época. Eu vou contar certinho o testemunho da construção dessa casa. E então a gente finalizou a casa por dentro e a frente da casa pra poder ficar bonitinho, né? E aí por fora, muro, essas coisas a gente não conseguiu ainda. Tem bastante coisa pra estar fazendo e eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Meninas, aí eu vou gravar com o celular na vertical, porque como os vizinhos estão em obra, eles estão mexendo e ele tá com música lá, então eu vou narrar e vou gravar na vertical, que daí só mostra a minha casa certinho, tá bom? Eu espero que vocês gostem e vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Bom, gente, então essa é a minha casinha, que eu gravo os vídeos pra vocês, né, nossa bênção. Aqui as casas são mais baixas do que o nível da rua, então tem esse mini jardim aqui do lado e essa rampa, né, que dá acesso ali à descida da entrada do carro. Aquela geladeira antiga ainda tá ali que minha mãe nesse dia ainda vinha buscar. Como não temos o muro ainda, a gente fez esse cercadinho pro Dick ficar brincando e solto aqui fora, né? E meu Deus, ele gosta bastante de tá vendo movimento. Ainda falta colocar piso aqui na área, mas já ficou muito bom, tudo cimentadinho, sabe? Para o carro poder descer. E essa daqui é uma lateral da casa, onde não foi rebocado ainda. Falta fazer o chapisco, enfim. Essas ferramentas de trabalho é do João e a gente fez esse cimentadinho aqui recente que ficou muito bom também. Vocês podem ver que tem obra aqui do lado, né? No caso da casa da minha tia ainda. E essas bagunças aqui é da obra dela, mas também não tem problema pra mim. Então, como eu falei pra vocês, ainda tá assim, né? Pretendemos chapiscar logo quando a gente for rebocar mesmo. Então tá dessa forma, olha só. E ficou muito bom esse cimentadinho aqui, gente. Porque esse lodo ali era de quando ainda não tava cimentado, sabe? Então fizemos o acabamento na parte da frente, como vocês viram aí. E essa área aqui ficou muito boa, tanto pro carro como para o dia que fica ali e tudo mais. Esse é o jardim da entrada, como eu falei pra vocês, ele já é a casa do vizinho. Minha mãe gosta de plantar bastante, então ela trouxe algumas plantinhas pra mim, pra dar um charme ali na entrada da casa. Eu gostei bastante, ficou muito bonitinho. Todas essas plantas foi tudo a minha mãe que trouxe, gente, ela gosta. A água que cai da calha aqui da área da frente, a gente colocou essas correntes pra escorrer por ela. O Marco sempre tá lavando com a VAP e eu confesso que eu acho tão bonitinho, ó. Fica um charme, igual a casa que a gente morava lá no sul, eu achava muito bonito e que a gente fez praticamente o mesmo acabamento. Aqui é a outra lateral da casa, é onde ficou um espaço maior que a gente quer futuramente fazer nivelado, sabe, certinho, puxar mais um cômodo bem comprido, fazer uma área, sabe, fora, vai ficar bem bonitinho. Planos futuros, não é? O vizinho ali construiu na divisa e essas pedras que vocês veem ali foram que soprou da obra dele da divisa, então deixou ali no cantinho. Precisa de um carrinho de mão para poder fazer as viagens e tirar toda essa pedra do nosso terreno, né, que acabou que ficou. Essas madeiras ali no chão são madeiras da viga da área que sobrou, o Marcos deixou ali no canto, que são madeiras boas, sabe? Essa é a janela da minha cozinha, onde a gente faz as refeições, então tem que rebocar, fazer o acabamento pra ficar bem bonitinho. As madeiras que eu falei pra vocês, e aqui ó, ficou um espaço bem bom, sabe? Nessa lateral. Essa então é a porta dos fundos da minha casa, onde tem a escadinha, eu coloco as roupas no sol. E como eu falei pra vocês, falta fazer o reboco, mas o que importa é que dentro a gente tá arrumadinho, não é? Tem algumas plantas aqui fora que a mãe traz, tem pé de mamão, tem essas plantas mais ornamentais, tem roçado também, porque cresce bastante mato, não é? E às vezes fica meio mofado assim, é por conta desse excesso de chuva mesmo. Aqui tem esse sementadinho que eu coloco as roupas para poder secar no meu varalzinho, para pegar o sol, que eu não tenho coragem de estender um varal lá na frente da minha casa, então eu acho que fica ruim também por conta do carro, mas a gente coloca aqui nos fundos e pega bastante sol. Então tem, ó, pé de mamão. Gente, quando dá mamão, não nesse pé, no outro, deu muito. Esse é um cacto super lindo, que ele era grandão, ele caiu, quebrou uma parte, mas ele já tá nascendo de novo. As plantas que a minha mãe traz, as suculentas, que eu sou apaixonada, gente, em suculenta. Morreu algumas já, né, que acaba que eu não tenho tanto tempo pra cuidar. Mas, glórias a Deus, tem bastante ali, eu sou apaixonada. E aqui a área que recente a gente fez, na verdade não tão recente, né, mas foi uma obra à parte da casa, né. Não foi logo que a gente fez a casa, a gente ficou um tempão sem ela. Mas enfim, gente, então essa foi a minha casinha por fora. Espero que você tenha gostado. Eu mostrei então como é que é a minha casa lá fora. Como vocês viram ali, eu fiz o acabamento na parte da frente dela. Tava bem sol, então não sei se eu gravei certinho. As casas aqui são mais baixas do que a rua, então tem aquela rampa.
né, pra poder subir e descer o carro. Nessa lateral aqui, de um lado da casa, a gente deixou 1 metro, né, que é aquele corredorzinho pequenininho, que a gente cimentou até um tanto. E nesse outro lado aqui também, tem 2,5 metros, 2 metros e alguma coisa, gente. Mas é 2,5 metros. A gente quer abrir essa porta aqui da cozinha e fazer uma área nivelada, assim, sabe? Pra ir reto, né? Tanto pro fundo, né? Porque a casa, vocês viram que ela é mais alta. Fazer, tipo, um negócio só, sabe? Futuramente. E aí a gente fez o acabamento na frente, que daí fica tudo bonitinho, né? Aí vocês viram o telhado. Esse telhado a gente morou nessa casa um tempão, sem aquela área da frente, era só a casa mesmo, né? Pra poder sair da casa do meu tio, né? Onde a gente tava morando. Então, depois o Senhor abençoou, fizemos a área da frente, que vocês viram. E daí agora é a nossa garagem, onde fica o carro. Aí, por acaso não ter muro, o Dick fica lá fora, porque ele ama estar lá fora. E a gente faz aquele cercadinho, sabe? Que daí ele fica lá, ele brinca. É um cercado grandinho, né? Pro tamanho dele. E daí ele fica lá fora, ele vê movimento, ele corre, ele faz as coisas dele. E ali, volta e meia, a gente lava, né? Com a VAP. Quando o Marcos lava o carro, então já passa uma água lá também. E daí é isso, ficou uma área boa. A gente ainda não colocou o piso, a gente pretende colocar, né? Pra ficar mais bonito. Aí piso aqui só nessa arinha. Vocês viram a geladeira na área? Quem não viu o vídeo, a minha geladeira antiga tá lá fora, que minha mãe vai pegar hoje à tarde. Ela ainda não conseguiu vir pegar. Então, por isso que vocês viram a geladeira ali naquela minha mini arinha. Tá bom, meninas? Então, por isso que ainda tá ali. Então, a casa por fora tem que rebocar tudo. Vocês vão entender mais sobre a casa quando eu contar o testemunho da construção dela. Mas eu já espero que vocês tenham gostado, gente. Fiquei meio assim de mostrar, sabe? Porque eu quase desisti do meu canal uma vez por conta de comentário. Não desse canal, do outro. Tanto que eu desisti do outro e criei esse. Mas continuo no propósito aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Aí agora eu vou almoçar com a Isabela e vou fazer o bolo, vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou separar tudo certinho. A mandioca, eu já pesei 1 quilo de mandioca. Tá na geladeira. Então eu vou picar ela em pedacinhos e vou triturar. Porque a própria mandioca é a massa do bolo, tá bom? Aí eu vou usar 3 ovos, açúcar. Eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo, mas eu vou falando pra vocês também, tá bom? Se eu esquecer, vai estar no decorrer do vídeo quanto que eu vou usar, tá? E eu vou fazer na air fryer, tomara que dê certo, porque, como vocês sabem, eu não tenho forno. Então vamos fazer essa receita na air fryer, tomara que dê certo, tá bom? Então é isso, gente, eu vou parar, almoçar. Eu não sei se eu já faço o bolo, mas eu já mostro pra vocês também, tá? Uma coisa que eu quero pedir aqui é pra você deixar o teu like sempre nos vídeos e comentar também, que o comentário ajuda bastante. E é isso, amores, então vamos lá. E esse bolo de mandioca, vamos unir esse bolo de mandioca pra comemorar os 500 inscritos, né? Porque eu queria estar comemorando, mas acabou que eu não tive forno no meio do caminho. Mas muito obrigada a vocês, no caso estamos agora com 700 pessoas, muito obrigada. E logo aí estamos rumo a 1000 inscritos, 1000 amigas aqui nesse canal, tá bom? Então é isso, gente, vamos lá, vou fazer a receita e vou compartilhar com vocês. Esse bolo de mandioca é o bolo preferido do meu marido. Já esquentei nosso almoço, que tá pronto, arroz, feijão e aqui a carne moída com vagem. E aí, gente, eu tenho esse resto de mandioca aqui ontem, ó, que eu cozinhei, aí tô fritando. Eu pensei até em fazer na air fryer, gente, mas não vou fazer não, eu gosto assim fritinha, sabe? Então esse vai ser nosso almocinho de hoje. Esse aqui. Mas que suco diferente, aqui é Guaraná, né? Uhum. Foi você que fez? Uhum. Pra poder vender no mercado. Isso aqui tá muito gostoso. Meninas, eu vou começar a fazer o bolo agora. Vocês vão escutar o barulho do Didi, que provavelmente meu marido chegou e ele tá latindo. Ó, aqui tem 1 quilo de mandioca, eu deixei pesado. Eu vou triturar ela, tá? Eu vou triturar no processador e eu vou tirar esses cabinhos aqui do meio, ó. Tá vendo? Aí eu vou triturar. Eu vou usar leite, 2 colheres de margarina. Aqui tá o açúcar, 3 ovos, coco ralado, 100 gramas. E aqui, gente, eu não sei se eu vou usar 100 gramas ou 50, depois eu falo certinho pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou começar processando aqui a mandioca. Ela vai ser a base, a massa, né? Então, vocês vão ver aí.
Eu vou... Tem gente que rala, né? Eu já vou colocar no processador mesmo, fica mais prático pra mim, tá bom? Mas você faz aí como é que você deseja. Eu vou triturar então ela aqui, aí depois eu te mostro tudo certinho, tá bom? Aí a gente mistura todos os ingredientes aqui junto. Bom, meninas, então, ó, eu coloquei aqui, triturei a mandioca, tá? Triturei no processador, tudo certinho, como vocês viram. Agora, eu vou colocar aqui 2 colheres de margarina. O bom era ela tá mais temperatura ambiente, né? Eu acabei de tirar da geladeira, tá bom? Daí agora eu vou... Ah, eu esqueci de falar pra vocês, eu vou usar fermento, tá bom? Eu vou colocar o ovo. Então, são 3 ovos. Eu vou colocar ele aqui na xícara primeiro, pra não ter perigo, tá, gente? Que são os meus 3 últimos, aí eu não sei como é que eles estão, mas estão bons. Ó, então, 3 ovos. Daí agora eu vou colocar, deixa eu só pegar uma tesoura. Depois eu vou cortar o saquinho aqui. Então eu vou mexer e eu já vou colocar o açúcar, tá bom? Eu vou mexer pra ver essa margarina, ela já ir se desfazendo, tá bom? Esse meu ovo aqui, ele tem a gema bem amarelinha. Daí, olha só, já muda de cor a massa, né? Não sei se tá dando pra ver certinho no vídeo. Então, agora eu vou colocar o açúcar. Ó, o açúcar. Eu vou colocar, gente, 1,5 xícaras de açúcar, tá? Se você não gosta de muito açúcar, daí você coloca 1,5 xícara. É conforme o gosto da pessoa, tá bom? Essa receita, às vezes, eu faço até meio que a olho, sabe? Essa minha colher aqui é pequena, é difícil de chegar na quantidade certa. Então, foi. É bem facinho de fazer. O mais difícil aqui, gente, é se você for triturar o coco na hora ou a mandioca, né? Mandioca, mas se você tiver um processador, daí rapidinho você faz. Fica pesadinho de mexer. Agora eu vou entrar aqui com o leite. Eu vou colocar meia xícara por enquanto. Ó, meia xícara. Pra ver como que a massa vai ficar, tá? Porque eu não gosto dela muito mole. Ó, eu acho que essa quantidade já vai ser boa. Tá vendo? Ela ficou num ponto bom. Não gosto dela muito mole, não. Agora eu vou colocar o queijo. Ó, é o queijo parmesão, tá bom? Vou colocar essas 50 gramas primeiro. E eu vou colocar o queijo ralado. Eu vou só pesar o coco aqui, gente, pra ver a quantidade que tem aqui, tá? Pera aí. Ó, nesse saquinho ele tem 140 gramas. Eu vou colocar 100 gramas de coco, tá bom? Eu coloquei e pesei o saquinho novamente pra ver se ficou as 40 gramas no saquinho, tá bom? Daí eu vou mexer aqui. Eu vou colocar mais um pouquinho de queijo ralado. Acho que eu vou colocar 100 gramas, tá bom? Então foram 100 gramas. E vou colocar mais um pouquinho do coco. Não chegou a dar 140 gramas, tá? Agora aqui eu vou mexer bem. Vou colocar mais meia xícara aqui do leite, que no caso vai totalizar 1 xícara de leite, tá? Que a massa ela foi pesando novamente.
Aí eu coloco certinho pra vocês quanto que deu de cada. Agora, o que eu vou fazer? Vou fechar a massa nessa, como que tá aqui desse jeitinho. E vou untar a minha forma. Eu vou usar a forma, gente, aquela com furo no meio mesmo, que é a que eu tenho, tá bom? Então, agora eu vou untar a forma. Vou colocar a air fryer pra poder esquentar, tá bom? E daí, por último, eu coloco o fermento. Coloquei, então, ela aqui, gente, ela já tá esquentando. E eu untei a minha forma, olha só de pertinho. A minha forma, gente, eu unto com margarina mesmo e açúcar, tá bom? Aí já deixei ela aqui no jeitinho, enquanto ali esquenta. A air fryer apitou. Agora eu vou colocar, então, aqui uma tampinha do fermento. Daí agora eu vou mexer aqui bem. E daí na air fryer, pra assar bolo, eu vi comentando que é diferente, né, do que no forno. Então eu vou colocar 10 minutos a 160 graus. Eu sei que você vai tirando. Aí eu vou vendo aqui conforme eu for fazer. Eu já mostro e falo pra você. Eu nunca fiz esse bolo de mandioca nessa forma com furo no meio. Eu sempre fazia nas formas retangulares mesmo. Ó, eu vou limpar aqui que caiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a 160 graus, aí eu deixei ele mais ou menos uns 8 minutos. E eu vou fazendo e vendo se tá cozinhando no meio, tá bom? Aí vamos ver se dá certo. Ficou meio que quase que chegando em cima. Então eu vou ficar cuidando pra ele não transbordar. Eu acho que não vai. Mas, enfim, então eu vou fazendo aqui os processos e depois eu falo pra você certinho quanto tempo que vai ficar, tá? Então, por isso que eu diminuí a temperatura, ó, 160 graus e vou colocando aos pouquinhos. Daí, né, oremos que dê tudo certo. Já comecei a guardar a louça que tava aqui, tá bom? Vou dar uma limpada na cozinha, porque, né, fiz uma sujeira, já vou ir limpando. Na verdade, é louça grande, gente, ó. Aí o lixo eu joguei ali dentro que eu tava gravando, mas esse daqui é o lanchinho da Isabela, que eu tinha colocado pra ela morango e bolacha. Aí já vou limpando aqui, tá bom? Mais rapidinho a gente faz, que é louça grande, é pouca coisa. Coloquei aqui em cima da pia, que eu vou descongelar um peixe pra janta e pra amanhã já, na hora do almoço. Esse peixinho aqui, gente, eu gostei bastante dele. Não sei se você vai gostar, né? Mas eu gostei desse tal de polaca do Alasca. Nossa, pensa num filezinho de peixe gostoso, gente. Eu gostei. Daí já coloquei aqui a louça, né? Que eu vou guardar lá no armário. E o Marcos trouxe aqui, gente, ó, 2 brócolis, tá bom? Eu vou colocar no saquinho, vou deixar na geladeira. Aí depois eu volto e mostro pra vocês como é que vai ficar ali o bolo e falo quanto que ficou. Tá bom, gente, ó? Vou colocar ali na geladeira. Aquela mandioca que eu mostrei pra vocês, acabei de descascar, ó, deu um potão cheio aqui. Aí agora eu vou limpar aqui a bagunça que eu limpo aqui na pia, né? Mas olha só o tantão que deu. Agora é só separar as porções e congelar. O bolo, gente, por dentro ainda tá cru. Como eu falei, eu nunca assei naquela forma que eu mostrei pra vocês. Mas agora eu tinha colocado 15 minutos a 180 graus. Eu acredito que ele vai ficar aí uns 50 minutos no total. Porque eu já mexi aqui umas 3, 4 vezes, sabe? De 5 minutos, de 10, mudando a temperatura aqui, por conta que eu já vi que tem que cuidar pra não ficar cru por dentro. Então eu mexi com a faca, né, e tava. Aí eu coloquei mais esse tanto, depois eu falo certinho pra vocês e mostro o resultado. Tomara que dê certo, né? Meninas, eu já comecei o jantar por aqui. Isabela triturou o alho pra mim. Aí aqui eu coloquei feijão pra descongelar, que eu esqueci, que é bacon, calabresa, que eu vou fazer, gente, com brócolis, tá? Eu temperei o peixe, tá na geladeira. Aqui tá a panela que eu vou temperar o feijão. Aqui é pro arroz. Eu até vou colocar mais alho ali. Aqui, ó, bem na hora terminou. Eu vou mostrar pra vocês já. Vou colocar aqui mais uma panela, porque eu vou fritar calabresa com bacon e vou picar o brócolis e vou fazer assim, sabe? O peixe tá temperadinho, ó. Ó, tá temperado, tá? Deixei na geladeira depois que eu temperei. Aí temperei com um pouquinho de coentro, limão, alho, sal, pimenta do reino e um pouquinho de fit completo, tá bom? Tem pouca coisa. Eu gosto de peixe, gente, mas... Aí deixei nessa gaveta aqui, né? Assim, mais temperado com alho, sal e pimenta do reino, sabe? Limão, assim.
Aí coloquei só um pouquinho do outro. Agora eu vou abrir aqui, desenformar e mostrar a vocês. E olha lá, gente, que bonito como que ficou. Eu fui cuidando todas as vezes pra tá abrindo e vendo como é que tava a massa por dentro. Então eu fiz ele, foi assando na temperatura menor, mais baixa, pra poder cozinhar por dentro também. Não era pra ter ficado, mas em cima ficou essa casquinha, mas ficou muito gostosa. Ficou bem macio também, sabe, por dentro. Eu prefiro fazer com coco natural mesmo, in natura, né, triturar ele na hora. Esse queijinho, eu prefiro aquela lasquinha maior, sabe, do que assim muito pozinho. Mas ficou uma delícia também, gente. Eu, na pressa de mostrar pra vocês, não deixei esfriar. Então, acabou que ele não ficou bem estruturadinho. Porque eu desenformei e também cortei ele bem quente. Mas depois ele fica mais firmadinho pra você deixar na mesa e tudo mais. Mas enfim, com um cafezinho fica perfeito. Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse vídeo. Te espero no próximo em nome do Senhor Jesus.